Amados irmãos e irmãs, diante dos últimos acontecimentos envolvendo Porta dos Fundos do Netflix, quero compartilhar com vocês meu posicionamento, mas antes também quero partilhar 2 comentários que vi na internet e particularmente gostei muito. Os 2 comentários que eu vou compartilhar ou partilhar é sem autorização dos autores. O primeiro é de um ex-aluno e agora amigo, Daniel Cardoso. Abre aspas. São muitos cristãos com sangue nos olhos para boicotar Netflix e Porta dos Fundos, mas parece estar de olhos vendados quando se trata de escândalos ou corrupção dentro da própria instituição religiosa. Quando algo acontece fora dos seus arraiais, há uma indignação e senso de justiça implacáveis. Mas quando as coisas acontecem bem debaixo dos seus narizes, o discurso é sempre o mesmo. Não toque no meu ungido, ele vai prestar conta para Deus, vamos orar por ele. Ora, se um líder religioso comete suas gafes e abusos, muitas vezes se aproveitando da fé alheia, é quase proibido tocar no assunto. Os justiceiros somem e não há petição para que justiça seja feita e mudanças aconteçam. Fazem vista grossa e você nem ouse comentar sobre. Não, eu não concordo com o conteúdo do humorístico do Porta dos Fundos, mas também não financio mesmo por ser assinante da plataforma e nem tampouco me surpreende sua produção. Agora, indignação seletiva me surpreende sempre, porque se há essa revolta toda com os descrentes, deveria ser maior a revolta quando se tratasse de problemas enfrentados na igreja, com aqueles que se dizem irmãos. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios, ou estou enganado? O mesmo Paulo que relata em Romanos 1 o porquê dessas coisas desprezíveis e desagradáveis acontecerem. Jesus repreendeu de maneira enérgica os que fizeram do templo um comércio, mas orou ao Pai para que perdoasse os zombadores dele, pois eles não sabiam o que estava fazendo. Nós queremos defender Jesus, mas nem atentamos para o que ele fazia. Guardadas as devidas proporções, é claro, se posicione sobre o ocorrido, se indigne sim, mas não é só isso. Nós clamamos por João Batista acusando Herodes, mas não queremos ver Natã condenando Davi. Sem falar dos que têm zombado da fé nos púlpitos das nossas igrejas, zombadores que nós temos reverenciado e aclamado. Mas parece que quando a zombaria é gospel pode. Com que credibilidade queremos condenar o que acontece lá, se toleramos quando acontece aqui? E para refletirmos e nos preocuparmos mais com a nossa realidade enquanto comunidade de fé? Em 2 Pedro 1, 19 a 21, vemos Pedro falar que nenhuma profecia da Escritura surgiu do entendimento do próprio profeta ou de iniciativa humana, mas de homens que foram impulsionados e movidos pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Nós achamos isso lindo, mas na prática nos acomodamos a aceitar homens impulsionados pelo próprio ego, falando por eles mesmos, e muitos estão cuidando de igrejas e de pessoas. Enfim, em função de nossa miopia, a capacidade de ver a longe e ter dificuldade de enxergar o que está perto, eu irei chamar Paulo. Quando lhes escrevi isto antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Por isso, porém, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou avarentos, ou explora outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que se afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão de dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal do meio de vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 ao 13. O autor deste pensamento que eu acabei de partilhar com vocês termina a fala dele com a seguinte oração. Abre aspas. Ajuda-nos, Senhor. Fecha aspas.
O segundo é atribuído ao conhecido pastor Augustus Nicodemos. Já aviso que não confirmei se o comentário é mesmo da autoria deste pastor, por isso estou dizendo teria sido do pastor Augustus Nicodemos. Jesus foi chamado de muitas coisas durante o tempo em que esteve entre nós, cerca de 30 anos, inclusive de ser endemoniado. Depois da sua morte, ao longo da história da igreja cristã, foi chamado de um profeta com visões apocalípticas equivocadas, um megalomaníaco que pensava que era filho de Deus ou mero camponês que tinha pretensões de reformador ao longo do Mar da Galileia. Não faltou quem o considerasse um imoral disfarçado, que tinha um caso com a Maria e com a sua irmã Marta. Não é de hoje que também o chamam de homossexual. Seu pretenso caso com João, o jovem discípulo amado que se inclinou no seu peito durante a ceia, teria sido apontado como evidência desde os primórdios da teologia, inclusive a tal da teologia gay, décadas atrás. Contudo, somente olhos homossexuais conseguem enxergar no episódio mais do que demonstração oriental masculina de amizade entre dois amigos. Todas essas caricaturas de Cristo, inclusive essa, requentada mais recentemente pelo Porta dos Fundos, não são novidades para os cristãos que conhecem a história de rejeição, perseguição, ódio e desprezo por Jesus de Nazaré, conforme ele é retratado nos 4 evangelhos canônicos e nos escritos de seus seguidores mais próximos ainda no primeiro século. Aliás, as únicas fontes confiáveis que temos sobre a sua identidade. Dessas fontes, transparecem claramente a identidade de Jesus como homem judeu, defensor do casamento monogâmico e natural, heterossexual, disposto a perdoar adúlteros e imorais desde que se arrependessem e mudassem de vida, e que profetizou que o mundo iria de mal a pior em tempos de usos e costumes. Algo parecido com o que aconteceu às vésperas do dilúvio. Os seguidores mais próximos de Jesus se referiam às práticas homossexuais em seus escritos como antinaturais e como uma expressão de revolta contra Deus. Todos afirmaram que os praticantes não herdarão o reino de Deus. Sodomitas e efeminados aparecem com outras formas de comportamento imoral nas listas dos que não herdarão a vida eterna. Não existe nenhum fundamento histórico, crítico, arqueológico e documental que sustente que Jesus era gay. Essa representação totalmente contrária aos textos bíblicos que servem de origem para entendermos quem é Jesus é resultado de deboche, zombaria, cinismo e descaso consciente de pessoas que querem simplesmente atacar o cristianismo. Não estou espantado. O que se espera que sairia de um grupo que tem o nome desses para identificá-lo? Este texto seria do pastor Augustus Nicodemos. Portanto, minha irmã, meu irmão, agora, diante desses dois pressupostos, eu vou compartilhar com vocês o meu posicionamento, se é que isso é necessário, uma vez que os dois comentários que eu partilhei são incrivelmente pertinentes e relevantes ao nosso pensamento pós-moderno. Primeiro, não vou deletar a minha assinatura no Netflix. Como nós já falamos aqui, o fato de eu ser assinante não quer dizer que eu sou patrocinador dessas produções. Se você quiser cancelar a sua, isso é um problema seu. Afinal, quem manda na minha casa sou eu. Segundo, enquanto igreja, não concordo com o escárnio dos atores do Porta dos Fundos, ainda que são excelentes atores. Mas não oro para que eles sofram qualquer dano, pois devemos imitar a Jesus, que na cruz do Calvário intercedeu pelo perdão dos seus algozes. Portanto, pense. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, imagine o Porta dos Fundos. Pense, comente, coloque aqui embaixo a sua posição. Que o Senhor possa nos ajudar.